Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Incerteza. Nesse vídeo vamos falar sobre as famosas equações de Maxwell. Antes do século XIX, a eletricidade e o magnetismo eram vistos como dois fenômenos separados. Já havia um pouco de embasamento teórico para a eletricidade, como a lei de Coulomb e no início do século XIX a lei de Ohm. Isso podia produzir correntes elétricas através da pilha de Volta, invenção do químico italiano Alessandro Volta. Magnetismo era visto como a misteriosa força que orientava os marinheiros em alto mar. Porém, em 1919, em um experimento feito pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted, acidentalmente provou que a eletricidade e o magnetismo eram duas faces da mesma moeda. Ao aproximar uma bússola de um condutor onde se passava uma corrente elétrica, o ponteiro da bússola apontou para o condutor. Não importava em que sentido ele colocasse a bússola, ela sempre apontava para o condutor. O estranho fenômeno chamou a atenção da comunidade científica, especialmente do francês André-Marie Ampère e o inglês Michael Faraday. Ampère, em 1826, provou que corrente elétrica produz campos magnéticos, e em 1831, Faraday mostrou que o contrário também é válido. Campos magnéticos variáveis produzem corrente elétrica. Em 1835, o grande matemático Gauss, usando o seu teorema da divergência, provou mais duas leis, a lei de Gauss para a eletrostática e a lei de Gauss para o magnetismo. Era óbvia a ligação entre eletricidade e magnetismo, e com isso um físico escocês, James Clerk Maxwell, resolveu juntar todas as equações e unificar a eletricidade e o magnetismo no eletromagnetismo. Em 1861, Maxwell publicou a obra acerca das linhas físicas de força, onde apresenta as equações anteriormente citadas, uma equação de continuidade, equações de potenciais e as equações de onda. Ao total, eram 20 equações com 20 variáveis. Em 1884, Oliver Heaviside e Wheeler Gibbs, usando o recém-criado cálculo vetorial, reduziram essas equações para 4, e as demais, como a equação de força de Lorentz, equações de potenciais e equação de continuidade, são chamadas de equações auxiliares de Maxwell. Iremos usar nesse vídeo a formulação de Heaviside, que é a usada hoje, e é na qual as equações ficaram mais famosas. As equações de Maxwell se baseiam na ideia de campo. O campo permeia o espaço e os fenômenos eletromagnéticos são resultados da interação com o campo eletromagnético. Cargas elétricas geram campos eletromagnéticos e interagem com este, assim como os ímãs e os eletroímãs. A lei de Gauss para a eletricidade é obtida através da ideia de fluxo. O fluxo elétrico é a quantidade de linhas de campo elétrico que passam através de uma área. Podemos calcular também o fluxo elétrico para uma superfície fechada. Considerando uma carga no interior de uma superfície fechada e utilizando o teorema da divergência e o teorema de Stokes, chegamos à lei de Gauss. Como a força elétrica possui uma relação de 1 sobre o raio ao quadrado, ela independe da forma da superfície adotada, apenas da carga. A lei de Gauss é importante para se calcular campos elétricos no interior ou exterior de superfícies, e também o campo elétrico de uma distribuição de cargas. Fazendo o mesmo processo para o campo magnético, isolamos um dos polos do ímã no interior de uma superfície fechada e usamos o processo análogo para o campo magnético, chegando à conclusão que não existem monopolos magnéticos, isto é, só existe campo magnético quando há o polo norte e o polo sul, diferente do campo elétrico, que independe da existência de outra carga. Faraday definiu de maneira verbal sua lei em 1831, porém só em 1845 foi escrita matematicamente por Franz Neumann. A lei de Faraday diz que a corrente elétrica induzida em um circuito fechado por um campo magnético é proporcional ao número de linhas de fluxo que atravessa a área envolvida do circuito, por unidade de tempo. Isto é, variação do campo magnético geram corrente elétrica. Quanto maior a taxa dessa variação, maior a corrente produzida, e essa corrente é perpendicular às linhas de campo que a originou. O sinal de menos é devido à lei de Lenz.
A corrente induzida possui sentido tal que induzirá um campo magnético de modo a repelir o campo que a causou. Possui inúmeras utilizações, como no transformador e no gerador elétrico. A lei de Ampère mostra que campos magnéticos podem ser produzidos de duas maneiras, através de corrente elétrica ou por campos elétricos variáveis. A segunda parte foi adicionada por Maxwell. A lei de Ampère permite calcular o campo magnético produzido por diversos condutores, onde há simetria. Depois ela foi complementada pela lei de Biot-Savart. Um campo elétrico variável produz um campo magnético variável, e vice-versa. Isso é importante porque isso permite a existência de ondas eletromagnéticas e que elas possam existir no vácuo. O campo magnético induzido é perpendicular à corrente elétrica e ao campo elétrico. Seu sentido é visualizado utilizando a regra da mão direita. O mesmo vale para a lei de Faraday. A corrente induzida atinge seu valor máximo quando o fluxo magnético é perpendicular ao condutor. Estas são as formas microscópicas das equações de Maxwell, que envolvem a corrente total e a carga total, incluindo as cargas em níveis atômicos. Mas existe também a forma macroscópica, que adiciona outros dois campos e descreve os mesmos fenômenos, mas com correntes e cargas livres. Segue da lei de Ampère que campos magnéticos variáveis produzem campos elétricos variáveis e vice-versa. Isso permite a existência de ondas eletromagnéticas e que elas possam existir no vácuo. As equações de Maxwell no vácuo possuem a solução em torno de ondas progressivas, possibilitando a obtenção da equação de onda eletromagnética. A onda elétrica e a onda magnética satisfazem a mesma equação, formando uma única onda tridimensional transversal. A oscilação elétrica é perpendicular à oscilação magnética. Segue dessa equação de onda a velocidade da luz, é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então a luz é uma onda eletromagnética. Em 1888, Heinrich Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas. Quanto maior a frequência da onda, maior sua energia e menor seu comprimento de onda. São ondas eletromagnéticas a onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Acima do espectro do ultravioleta são radiações prejudiciais à saúde. Uma forma mais compacta das equações de Maxwell, utilizando tensores, é amplamente usado na relatividade e mecânica quântica. A luz e o campo eletromagnético foram quantizados, sendo o campo eletromagnético formado por partículas chamadas de fótons, explicando a variação do momento que ocorre em interações coulombianas. O eletromagnetismo é uma das 4 forças fundamentais da natureza e basicamente atua sobre cargas elétricas, causando diversos fenômenos microscópicos e macroscópicos. Sem tal força não existiria átomos ou moléculas, logo não existiria seres humanos, não existiria a luz, a onda de rádio, galáxias e estrelas. A força de atrito é devido às interações eletromagnéticas entre moléculas das superfícies em contato, e é devido ao eletromagnetismo que não podemos atravessar paredes. Imagine um mundo sem eletricidade. Imagine um mundo sem a proteção do campo magnético terrestre. O eletromagnetismo é fundamental para a existência do próprio universo como conhecemos, e Maxwell contribuiu imensamente, juntando dois fenômenos anteriormente distintos em um só, e ligando esse novo campo, o eletromagnetismo, com os fenômenos conhecidos da ótica e ondulatória.